Carta do Santo Padre Leão XIV, ao Reverendíssimo Padre Reginaldo Manzotti. Uma homenagem que parou o Brasil Vaticano, 17 de maio de 2025, ao Reverendíssimo Padre Reginaldo Manzotti, apóstolo do Evangelho no Brasil, missionário da esperança, instrumento da paz. A paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam contigo, hoje e sempre. É com um coração profundamente emocionado e guiado pela mão invisível do Espírito Santo que me sento hoje para escrever estas linhas, que são mais que palavras, são ecos da alma de um Papa que contempla em ti, filho amado, um verdadeiro farol em meio à tempestade do mundo. Desde os primeiros dias do teu ministério, muito antes que multidões te conhecessem pelo nome ou pela voz, já estavas marcado pelo fogo do chamado divino. Aquela inquietação santa que arde nos corações escolhidos por Deus jamais te abandonou. Com humildade, tu a aceitaste. Com coragem, tu a sustentaste. E com amor, tu a fizeste frutificar. Hoje, milhões te escutam, milhares te seguem. Incontáveis almas, muitas das quais jamais teriam pisado numa igreja, foram tocadas por tua presença, tua palavra e tua fé. Mas antes disso tudo, és, e sempre foste, um servo fiel, apaixonado, consagrado. Poanilus, o chamado e o sim teu sim, foi como o de Maria. Não foi um grito diante das multidões, mas um sussurro no silêncio do coração. Um sim que gerou frutos, um sim que se repetiu todos os dias, mesmo quando o peso do mundo recaía sobre teus ombros. Lembro-te, filho, que o verdadeiro valor de um ministro de Deus não está nas palmas que recebe, mas nas dores que suporta por amor. E quanto suportaste? Quantas vezes lutaste contra incompreensões, calúnias, traições silenciosas? Tudo isso em nome de uma causa maior do que ti mesmo. Assim como Cristo caminhou entre os homens sem ser compreendido por todos, assim também caminhaste. E como é belo ver que, mesmo sob as pedras da crítica, brotaram flores de esperança. Segundo, um profeta da esperança. Vivemos tempos conturbados. A sociedade se encontra fragmentada, as famílias desorientadas, os jovens perdidos, os velhos esquecidos. A fé em muitos corações tornou-se brasa quase apagada, mas Deus não abandona o seu povo. Ele levanta homens e mulheres que se tornam sinais vivos do seu amor. Tu, Padre Reginaldo, és um desses sinais. Profeta do século XXI, pastor incansável, voz que não se cala. Por meio de tuas palavras, o Evangelho deixou de ser apenas um livro para se tornar carne. Presença, ação. Tu não apenas falas de Deus, tu o fazes presente. Quantos testemunhos chegam até nós? Jovens que, ouvindo tua canção, voltaram à igreja. Mães que, acompanhando tua missa pela televisão, voltaram a rezar. Homens e mulheres que, após uma vida distante da fé, reencontraram-se com o Pai por meio de uma de tuas homilias. Esse é o verdadeiro milagre, o da transformação silenciosa, diária, permanente. 3. A vitória na cruz. Se há uma palavra que define tua trajetória, ela é vitória. Mas não a vitória do mundo, não a vitória dos holofotes, não a vitória do orgulho. Tua vitória é a vitória da cruz. Como o Mestre, também foste desprezado por alguns, também foste perseguido, também foste mal interpretado. Mas como ele, não respondeste com ódio, respondeste com amor. Quando te disseram para desistir, tu continuaste. Quando tentaram apagar tua luz, tu a dividiste. Quando te deixaram só, tu te recolheste em oração. A cruz que carregas não é um fardo, mas um trono, e dela tu governas corações, não com autoridade humana, mas com o poder invisível, do amor que se doa. Tua vitória, Padre Reginaldo, é a vitória da fidelidade. A fidelidade ao Evangelho, à Igreja, ao povo de Deus. E isso ninguém pode tirar de ti. 4.
uma voz que ecoa no Brasil. O Brasil, esta terra abençoada que tanto amamos, é também um campo de missão. Um solo fértil, mas ferido. Uma nação de fé vibrante, mas sedenta de direção. Tu foste e és essa direção. Tu caminhaste por rincões esquecidos. Tu falaste ao coração do povo simples. Tu tocaste a alma dos que não tinham mais palavras para rezar. Quando as redes sociais viraram palco de vaidade, tu as converteste em púlpito. Quando os palcos se tornaram vitrines de ego, tu os transformaste em altares. És um construtor de pontes, não de muros. Um conciliador, um semeador. Um homem que, diante do barulho do mundo, escolheu a voz mansa do bom pastor. Vê, aos padres, bispos e religiosos. Peço aos meus irmãos no sacerdócio e na vida religiosa. Olhem para este homem de Deus e aprendam, não com inveja, mas com admiração, não com distância, mas com comunhão. Padre Reginaldo não é um concorrente, ele é um aliado. Não é um produto midiático, ele é um sinal profético. Não é uma exceção, é um chamado a todos nós para que renovemos nossa entrega. O mundo precisa de padres apaixonados, religiosos autênticos, bispos humildes. O povo clama por líderes que cheirem a céu, não a luxo, que falem do alto, mas vivam entre os que sofrem, que sejam grandes, não por cargos, mas por atitudes. E esse testemunho, Padre Reginaldo, tu ofereces com esplendor. Uist, a Mãe de Deus, tua companheira. Não posso deixar de mencionar aquela que caminha contigo desde o início. Maria Santíssima, tua devoção mariana é como o perfume que te envolve. É pela mão da mãe que conduzes tantos filhos ao filho. Maria não faltou ao teu lado nos momentos de dor. Ela esteve contigo quando choraste, quando duvidaste, quando pensaste em parar. E foi ela quem te ergueu, como ergueu os apóstolos na manhã de Pentecostes. Que tua vida continue sendo um rosário vivo de boas obras, de palavras doces, de ações concretas. Que cada Ave Maria que rezares se torne um tijolo no reino que estás ajudando a construir. 7. Aos jovens. Aos jovens do Brasil, eu digo, se quiserem saber o que significa ser livre, olhem para este sacerdote. Ele é livre porque é de Deus. Ele é ousado porque crê. Ele é feliz porque serve. Não vos deixais enganar pelas promessas vazias do mundo. A felicidade não está nos likes, nem nas drogas, nem no prazer imediato. A felicidade está no amor que se doa. E disso, Padre Reginaldo é prova viva. Que surjam entre vós muitos outros como ele. Homens e mulheres que digam sim ao chamado, que queiram ser luz num mundo em trevas, que façam da própria vida uma ponte entre o céu e a terra. 8. Um cântico de gratidão. Filho amado, termino esta carta como se termina uma oração, com louvor. Louvo a Deus pela tua existência. Louvo ao Espírito Santo por te inspirar. Louvo a Maria por te proteger. Louvo ao povo brasileiro por te acolher. E peço, em nome da Igreja, que continue cantando, mesmo quando a garganta doer. Continue pregando, mesmo quando a força faltar. Continue sorrindo, mesmo quando o coração estiver aflito. Porque cada passo teu é seguido por milhões. E cada gesto teu é imitado por muitos. És farol, és ponte, és sopro de Deus no século XXI. Conclusão. Reverendíssimo Padre Reginaldo, ao assinar estas linhas, sinto que escrevo não apenas como Papa, mas como irmão, como pai espiritual, como alguém profundamente tocado pela tua fidelidade. O mundo precisa de santos modernos. E talvez tu não gostes de ouvir isso, mas te digo, caminhas pela trilha da santidade, uma santidade de jeans e batina, de microfone e terço, de altar e redes sociais, uma santidade real, acessível, viva. E por isso, a Igreja se curva diante de tua missão. E eu, como sucessor de Pedro, coloco minhas mãos sobre tua cabeça em bênção. Siga, filho. Caminha, proclama, canta,
Chora, sorri, evangeliza, e não temas, porque Deus está contigo, e nós contigo também. Com amor, com respeito, com fé, com a bênção de Pedro e o abraço de Cristo. Leão XIV, Papa Servo dos Servos de Deus.